Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma live que iniciamos há alguns dias, né? Esse ciclo de lives que ela tem o objetivo de fazer com que vocês, empresários e empresárias, empreendedores e empreendedoras, estejam mais próximos do Sebrae nesse momento de dificuldade. É um momento de crise, de fato, que os negócios estão passando por algumas dificuldades e a gente precisa estar mais próximo de vocês para que possamos oportunizar alternativas para o seu negócio, principalmente nesse momento. E, através desse ciclo de lives, nós estamos trazendo ferramentas e soluções para melhorar a gestão do seu negócio. A live de agora, nós teremos o Diogo Roberti, ele é cofundador da PicPay. A gente vai falar um pouco como é que a crise pode ajudar o seu negócio. É isso mesmo, como é que a crise pode ajudar a salvar o seu negócio. Mas até antes da gente iniciar, é importante eu reforçar aqui para vocês alguns recados. Nós lançamos alguns dias atrás o Sebrae Presente com Você, que você pode ter acesso a ferramentas e soluções que são consultorias online, por exemplo, sobre finanças e marketing, totalmente gratuitas através do portal sebraeatende.com.br/presente com você. Lá você vai escolher as consultorias ou a consultoria que você mais deseja realizar e o Sebrae vai agendar contigo o melhor dia e horário para que esses consultores, esses especialistas possam entrar em contato contigo e te ajudar. Por exemplo, a consultoria em finanças, ela tem duração de 1h30 e você escolhe qual parte da finança você quer priorizar para que a gente possa te ajudar na tomada de decisão. E a gente sabe que num momento como esse você precisa olhar de uma maneira mais cuidadosa no seu custo fixo, por exemplo. Mas também, quando a gente fala de marketing digital, a gente sabe que sua presença no digital também é importante. E se você não sabe fazer isso sozinho, estamos aqui para ajudá-los. Também sigam o Sebrae Atende aqui no Instagram. A gente está fazendo diversas lives com diversos temas. Só para vocês terem ideia, amanhã nós vamos fazer umas 10 horas da manhã com o William Caldas, que a gente vai falar sobre liderança e atitude. Às 15 horas da tarde, com Lúcia, da DNA e Vendas, que a gente vai falar quais são as abordagens para ter a melhor e dicas para ter a melhor venda em um momento de crise. E à noite a gente vai falar de oficinas mecânicas. Eu já vou dar uma olhadinha se o Diogo já está aqui conosco, para poder já conectar com ele está aqui conosco. A gente já iniciar esse papo, aproveitar esses minutos que nós teremos com eles. Então, fique à vontade para fazer perguntas ou lá pela interrogação ou através aqui dos comentários mesmo. Diogo, você consegue me ouvir? Sua câmera está virada para trás. Fala, pessoal. Diogo? Tudo bem? Pronto. E aí? Tudo bom, Diogo? Boa noite, tudo jóia? Pegando uma aguinha aqui. Pronto, aí, bacana. Diogo, primeiramente, muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade, por você estar cedendo aí seu tempo, sua expertise para compartilhar com micro e pequenos negócios, tá? E enfim, o pessoal está aqui na busca, assim, o que o Diogo vai trazer para mim que durante uma crise eu consigo salvar meu negócio. Diogo, fala um pouco disso para a gente, por favor. Tá bom, obrigado pelo convite do Sebrae. É um prazer estar aí trocando uma ideia e compartilhando um pouco com vocês experiência e, sem dúvida, compartilhar principalmente alguns erros que eu tive no passado. Continuo tendo algumas experiências nesse sentido e como a gente consegue, nesse momento de crise, nesse momento tão desafiador, a gente ajudar mais e mais empreendedores, tá bom? Só me apresentando um pouco, meu nome é Diogo Roberti, eu sou um dos fundadores do PicPay. Nasci em Belém do Pará, no interior, e muito novo fui para o Espírito Santo. Então, ali no Espírito Santo fiquei até mais ou menos, fiquei até o ano passado,
E aí, então, vim para São Paulo, a gente montou uma operação aqui. Falando um pouquinho sobre o PicPay. O PicPay é o maior wallet de pagamento do Brasil. Nós temos hoje uma base de aproximadamente 16 milhões de usuários no Brasil, muitos empreendedores. E a nossa missão, o nosso objetivo é revolucionar, é transformar a maneira com que as pessoas lidam com o dinheiro. O PicPay nasceu em 2012 com esse objetivo. Somos aí mais ou menos 1.500 pessoas no time, estamos indo para um número de 1.500 pessoas no time, em todo o Brasil, com 2 bases de escritório em São Paulo e Vitória, Espírito Santo. E o nosso objetivo é ajudar cada vez mais as pessoas nessa revolução digital que a gente tem passado. E, bem, o tema, né, como a crise pode salvar o seu negócio, eu comecei a trabalhar muito novo, né, com 12, 13 anos de idade. Então, muito novo, eu já passei já por algumas crises, observando algumas crises financeiras, né, que iam passando desde o negócio familiar da minha família que eu participava, como também outros negócios que eu participava. Então, ao longo dessa jornada, eu fui colhendo e pegando um pouco, entendendo um pouco como naquele momento, depois, obviamente, de observar aquele momento, como eu poderia, qual era a grande lição que eu trazia comigo nesse sentido. Então, por que a crise, eu observava, a crise era sempre um momento onde a gente muitas vezes parava a empresa, parava a operação toda que a gente estava trabalhando, desenvolvendo, e a gente fazia mudanças muito drásticas, mudanças muito duras, né? Então, o que acontecia? Muitas vezes um negócio, você está ali, e eu estou falando com o meu sócio, e estou falando com ele, poxa, a gente podia dar uma olhada em como reduzir talvez esse custo ou outro. Só que quando você está crescendo o seu negócio, você conta que emocionalmente você fica animado, e aí você conta, caramba, vai crescer. Aí você olha para o lado, tá seu concorrente, e você está vendo ele lançando coisa nova, fazendo coisa nova. Então, isso psicologicamente acaba gerando muitas vezes uma corrida sem muito fundamento. E aí você fala, caramba, o cara lançou um produto novo, a gente precisa lançar esse produto também. Você, às vezes, esquece de fazer alguns porquês e fazer algumas perguntas essenciais que a gente precisa fazer para o negócio. E aí, quando vem a crise, você, de forma forçada, você fala, caramba, que freado, o que foi que está acontecendo aqui? Peraí, vamos começar agora a analisar quais são os produtos mais lucrativos da nossa linha. Será que aquele custo, aquela troca de carro que eu fiz, ou aquele investimento que nós fizemos, será que esse investimento ele realmente é necessário nesse momento? Então você começa, naquele momento, movido por uma questão externa, você começa a tomar um monte de decisões, de mudanças que você precisa fazer drásticas no seu negócio. E aí eu lembro que quando a gente passava por essas mudanças, eu falava, caramba, a crise tinha coisas que eu não imaginava e a crise está proporcionando a gente fazer isso. Caramba, meu custo fixo estava aqui em 50 mil, estava em 100 mil, e a gente conseguiu fazer algumas mudanças e a gente jogou esse custo fixo para 30 mil, 35 mil. Será que a gente perdeu o faturamento? Não, a perda do faturamento não foi proporcional. A gente perdeu talvez ali o faturamento em 10% e ajudou a gente a focar ali nos clientes que são mais importantes. Então, a crise, os momentos de crise que eu participei, eu consegui observar isso, que a gente conseguia fazer mudanças muito importantes, né? Tanto que eu vou falar um pouco mais no final. Eu vi no Instagram essa semana, né? Tinha pergunta, né? Quem acelerou a transformação digital na sua empresa? Será que foi a equipe de TI? Será que foi o CEO? Será que foi o coronavírus? O CTO ou a equipe Agile? Então, para muitas empresas, quem acelerou a transformação digital, de você se transformar digital na sua empresa, foi o coronavírus, foi essa crise, né, que está vindo aí de forma muito dura para todos nós que somos empreendedores. Então, falando um pouco disso, acho que o tema aí da discussão da gente é como a gente pode olhar para metade do copo que está cheio e a gente entender que tipo de oportunidade, que tipo de visão essa crise ela traz para a gente nesse momento. Falando um pouco de PicPay, a gente inclusive tem nesse momento feito uma série de mudanças. Então a preocupação principal foi como a gente cuida e como a gente protege as pessoas que estão no nosso time, que são da nossa família.
que a gente passa longas horas do dia, que estão ali focado num propósito, numa missão grandiosa. Então, como a gente protege e cuida dessas pessoas? Então, todo o time de pessoas e cultura do PicPay conseguiram fazer um trabalho brilhante, bem como todos os diretores, todo mundo, de preocupação e fazer com que todo mundo estivesse bem. Tanto que nós fomos uma das primeiras empresas a fazer home office. Inclusive, o que treinou a gente para que a gente trabalhasse muito bem nesse momento de home office, imagina, 1.500, quase 1.500 pessoas, foi justamente algumas crises que nós passamos. Porque quando teve aquela greve da Polícia Militar no Espírito Santo, em Vitória, as ruas ficaram abandonadas. Então, tinha muita violência nas ruas, tínhamos muita violência na rua. Cerca de 200 pessoas foram assassinadas nesse período, em mais ou menos uma semana, 2 semanas. Então, todo mundo foi para home office. Depois era a greve dos motoristas de ônibus. Então, a gente tem uma estrutura, todo mundo trabalha com notebook. Cara, você precisou, pega seu equipamento, você está em casa, todo mundo com internet. A operação do nosso negócio não para diante disso. Há um mês atrás, nós tivemos um alagamento forte em São Paulo. E aí nós ficamos ali uma semana sem ir para o escritório, porque ficou tudo inundado. Então, também uma questão muito difícil, uma crise. Como a gente lidou com isso? Aquela semana, sem dúvida, que foi talvez a primeira semana onde nós, de forma forçada, tivemos que trabalhar em home office, muito possivelmente, não foi a nossa melhor semana de trabalho em home office. Mas ela ajudou a gente a preparar e ver vários pontos para que quando viesse agora essa questão do corona, todo mundo conseguisse desempenhar e todo mundo tem trabalhado de forma brilhante no nosso negócio, ele não tem parado. Então, Oi, pode falar. Diogo, deixa eu pegar um gancho nisso aí que você trouxe. Então, o que você está falando é que não basta só a gente estar numa crise, a gente precisa identificar as oportunidades que ela traz, até porque necessariamente, e não que a gente queira viver num mundo de tragédias, essa pode ser que não tenhamos outra dessa nessas proporções, mas passaremos por outras crises, até crises atemporais, como você falou aí agora, tipo, caiu uma chuva, eu fiquei sem poder ir no escritório por uma semana. Então, assim, fala um pouco mais para a gente de como o empreendedor, o empresário, você aí, pensa no momento de crise, como é que você identifica a oportunidade para até se preparar para as próximas também. Muito bem. Então, a gente faz justamente esses ajustes operacionais, a gente precisa cuidar muito bem do time, garantir que todos estejam bem, entender que os fundamentos mudaram. A gente pode afirmar que o mundo não será o mesmo depois do coronavírus. Os pilares estruturais da economia, de como a gente enxerga a vida, eles foram alterados, eles foram redefinidos. Não existe ainda nova definição, mas alguns caminhos e algumas coisas nós conseguimos enxergar. Então, uma coisa que você precisa olhar primeiro para dentro da sua empresa e você começar a desenhar os cenários, né? Entender como o produto que você tem, o negócio onde você está inserido, dependendo do segmento, ele vai ser menos ou mais impactado. Então, como o meu negócio é impactado nisso? Como lá atrás nós nascemos com o objetivo de digitalizar, de permitir que as transferências sejam muito simples e fáceis, e aí pode parecer muito simples, poxa, transferência simples e fácil, na verdade ela desbloqueia um monte de coisa. Então, por exemplo, um vendedor de água de coco, quando eu passo ali correndo no calçadão, a pessoa, você não anda ali com uma carteira, mas você anda com o seu celular. Então, quando a gente permite desbloqueio um pagamento digital online, a gente faz com que aquele vendedor de coco, ele venda mais, ele leve mais renda para a família dele. Então, a gente começou a olhar para o nosso negócio e entender quais são os pontos fortes do meu negócio, ou melhor, dos pontos fortes do negócio que nós temos isso muito claro, como a gente consegue ajudar mais as pessoas. Então, a ação imediata foi entender primeiro, a gente tem que olhar sobre essa crise, sobre muito mais do que um ponto de vista econômico, né, direto economicamente, ou talvez como eu ganho dinheiro com isso, mas a gente não pode ter essa visão, né, o empreendedor,
cara que vende algo na farmácia, ele não pode ter essa visão, putz, eu vou aumentar aqui o preço do álcool porque a demanda tá, mas não deve fazer isso, né? Como a gente viu alguns casos muito ruins, mas é como eu ajudo a sociedade nesse momento. E aí a gente entendeu que uma das principais dores do empreendedor é, caramba, como eu recebo o pagamento? Então, quando eu peço o delivery aqui em casa, que eu tenho evitado o ciclo, né? Então, cara, eu me abasteci para eu conseguir passar aqui um período sem ficar pedindo delivery, mas em um momento ou outro que eu precisei fazer o delivery, eu tinha que ir com um cartão fazer o pagamento. Então, o cara do restaurante, ele não está tão preparado para ter tanta maquininha. Então, como que a gente ajuda nisso? Então, nós zeramos todas as nossas taxas de cobrança no PicPay Empresas. Então, o empreendedor vai pagar taxa zero. E o outro desafio, então a gente ajuda ele a aumentar a lucratividade. E o outro desafio que ele tem é no fluxo de caixa, porque ele também não pode esperar 30 dias para receber, porque ele tem as contas agora, o movimento caiu para caramba, como que ele faz isso? Então, nós também estamos pagando em D mais um empreendedor. Então, a gente tomou essa medida e olhou para isso. Outras coisas também nós olhamos. Então, a gente olha para o escritório, fala como a gente reduz conta de energia. Então, como a gente desliga os ar-condicionados do prédio e alinha com o condomínio isso. Como a gente reduz outros custos marginais. Vamos evitar viagens. Como a gente reduz alguns custos que não são necessários. Nós temos somos até privilegiados nisso, porque nós não estamos fazendo nenhum corte. Muito pelo contrário, a gente continua nosso plano de crescimento e de contratação. Mas a gente precisa olhar para o nosso negócio e entender quais são os pontos que a gente não precisa, quais são os projetos que eles perdem prioridade nesse fundamento agora e automaticamente a gente tem uma possibilidade de reduzir custo. Um outro ponto também importante dentro desse processo é quais são os pontos que podem prejudicar o meu negócio. Então, vamos imaginar. Se eu sou uma rede varejista de alimentos, eu tenho que olhar como está a logística e montar um plano de ação para como eu lido com a logística. Existe algum risco? Então, você vai ali no Google Alerts, coloca um alerta ali no seu Google para falar o seguinte, quando falar greve de caminhoneiro ou do problema de logística, você pode ser notificado automaticamente. Então, você coloca o motor do Google, gratuito isso, para trabalhar, para ajudar você a mapear os pontos de risco do seu negócio. Eu tenho algum problema, né? A gente falou de cadeia de fornecimento, mas eu tenho algum problema com algum fornecedor específico que ele vai ser impactado por isso? A minha empresa é uma empresa que faz entrega. Eu vou ter algum problema de paralisação de correios ou de logística que impacte no meu negócio? Então, olhar para o negócio, quais são os pilares do meu negócio e entender que coisas vão ser separadas. Se eu sou da construção civil, se eu sou um arquiteto, quais são as coisas que podem parar? Mão de obra, pedreiro, vai continuar? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, eu recebi um reporte ali da Prefeitura de São Paulo, um documento, onde eles falavam que as obras, quem estivesse em obra, deveria ser parada. Então, se eu sou arquiteto, se eu sou uma pessoa da construção, se eu sou um pintor, o meu negócio vai ser impactado. Então, também entender, a gente tem dois centros onde vão ser mais impactados, né? Rio de Janeiro e São Paulo. Então, você olhar de perto o que está acontecendo e quais são as medidas do Rio de Janeiro e São Paulo. Porque se você entender o que está acontecendo aqui, você vai entender, se você está numa cidade pequena, você vai entender que isso em algum momento vai chegar para você. Se você está numa cidade média, o seu cálculo vai ser um pouco menor, porque isso vai chegar um pouco mais rápido, vai ser em onda. Então, eu particularmente, olhava muito, cara, o que está acontecendo com a China? Qual movimento está acontecendo com a Itália? O que a Itália fez de errado? O que a Espanha está acontecendo agora? O que está vindo nos Estados Unidos? Então, a gente tem um privilégio muito grande de conseguir, de ter, infelizmente, mas a gente tem que entender a oportunidade que a crise traz, olhar o que aconteceu com os outros países, porque os movimentos aconteceram ali e que isso vai acontecer aqui para cá. Então, também olhar isso é realmente importantíssimo, né? Um outro aprendizado que eu trago de posicionamento. Posicionamento é algo muito importante. Para quem surfa, para quem é do mar, entende que para onda, o posicionamento, onde você está posicionado para pegar aquela onda, para pegar aquela série, é fundamental. Então, você precisa olhar para o seu negócio, obviamente, se você estiver nesse momento, e aí eu vou falar um pouco sobre disso, se você estiver frágil financeiramente, você tiver uma questão onde talvez você não está bem posicionado,
digamos assim, a onda vai bater na sua cabeça, no sentido de que você vai sofrer um pouco mais com isso. Pode ser que o seu negócio não sobreviva, mas como se o seu negócio não sobreviver, como você pode lidar com isso? Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Então, falando sobre posicionamento é fundamental. Eu tenho um amigo que tem um restaurante japonês, e aí conversando com ele essa semana, eu perguntei, cara, e aí, como que tá? Ele falou, cara, o restaurante está vazio. Mas nós, há um mês atrás, nós fechamos uma operação de delivery. Ele tinham duas decisões a serem tomadas. Ele abriu um restaurante novo, ou ele ia montar uma operação de delivery. Na verdade, ele tinha que decidir se abrir um restaurante novo ou não. E aí veio uma proposta de delivery, eles sempre foram um pouco mais relutantes, e aí eles tomaram a decisão. Nós não vamos abrir um restaurante novo porque eu consigo aumentar o meu faturamento. A crise do corona não tinha batido aqui, tá? Isso daí tem um mês e meio, 2 meses. Mas eu vou aumentar o meu faturamento, pago uma comissão alta, sem dúvida, mas eu vou aumentar o meu faturamento sem precisar fazer um investimento tão grande. Tomaram a decisão de abrir a operação do delivery. E hoje, nesse momento, o que está segurando a empresa dele foi o delivery. Então, o que ele fez? Ele se posicionou diante dessa crise. Ele pensou quais são as coisas que podem quebrar o meu negócio. O grande problema é que nós não... não é um problema, porque muitas vezes é difícil, algumas coisas nós não conseguimos prever. Mas a gente precisa, como empreendedor, cara, o que pode quebrar o meu negócio? O que pode fazer ele realmente ir a zero? Então, e quando a gente está crescendo, a gente fala, caramba, qual é a minha perspectiva? Não, está crescendo, a economia está indo super bem. A gente acaba se comprometendo e novamente se posicionando financeiramente. E quando vem uma crise, quando vem algo que a gente não tem controle, aí vem a derrocada. Isso aconteceu comigo. Eu quebrei 3 empresas, né? Participei diretamente da quebra de uma empresa e de outras 2 empresas eu era sócio. E tive responsabilidade na quebra dessas 3 empresas. E eu lembro que durante um período como empreendedor, eu me orgulhava muito, né? Quando eu tinha ali 4, 5 empresas, eu falava, caramba, eu nunca quebrei uma empresa. E meu sócio me chamou a atenção um dia nisso, porque ele falou, cara, não vamos bater tanto no peito nisso, né? Vamos ter uma postura mais pé no chão nesse sentido. E é interessante que no mercado americano, os grandes fundos de venture capital, de startups, alguns deles têm uma tese muito clara que eles não investem em empreendedor que nunca tinha quebrado. Eles não investem em empreendedor que nunca passaram por uma quebra. E no Brasil, a gente tem a vergonha quando quebra. Eu falo porque eu senti muita vergonha. Eu ficava muito triste com isso. Eu fiquei muito abatido emocionalmente, porque isso impactava toda a minha família, né? Isso trouxe uma dor muito grande. E eu não conseguia lidar muito naquele momento com a dor. Com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, me preparando mais emocionalmente, mais psicologicamente, mentalmente, e entender que tipo de aprendizado eu trago para essa crise. Então, a crise pode salvar o seu negócio, porque se você está bem posicionado agora, ótimo, você se preparou para ela. Se você não está, a crise, e pode ser que a quebra do seu negócio, se acontecer, ela vai trazer dores profundas, mas pega essas dores e começa a escrever quais são os grandes valores e quais são as coisas que são inegociáveis para você ao longo do tempo, que foram as coisas que eu fui meio escrevendo. Então, o posicionamento é uma delas, como a gente se posiciona, como posiciona financeiramente, porque o posicionamento não é só posicionamento estratégico, é como eu me posiciono financeiramente. Eu tenho caixa para sobreviver em empresa por 6 meses, e aí nessa minha quebra, o que acontece? Eu não tinha caixa na empresa e eu não tinha caixa na pessoa física. Porque, cara, super agitado, vamos fazer a coisa acontecer, caramba, não, sonho grande e tudo mais, tal, a economia está crescendo, vamos aqui, pô, a gente é inteligente pra caramba, vamos fazer. E aí o que acontece? Isso impactou na minha empresa, isso impactou na minha pessoa física. Então, o posicionamento, eu começo e eu separo o que é pessoa jurídica e o que é pessoa física. Então, eu tenho o meu backup hoje na pessoa física e eu tenho o meu backup da empresa, porque os negócios podem quebrar. Mas se você também na pessoa física você quebrar, você vai ter um desafio ainda maior, cara, de sobrevivência. Porque você vai acordar e falar o seguinte, cara, como que eu coloco leite em casa? Entende? E eu passei desafio, sacou? De ter desafio de colocar comida em casa. Então, não passei fome.
mas eu tive que fazer restrições muito duras. Então, nós precisamos ter muita consciência nisso, ampliar, projetar cenários e como a gente lida com esse ponto todo. Então, eu falei aqui sobre isso. Eu preciso pensar sobre os fundamentos do meu negócio, que foi um pouco do que eu falei. Será que os fundamentos do meu negócio eles mudaram? Então, se eu estou num negócio, olha, imagina só, se eu sou um negócio, eu sou um restaurante, os fundamentos mudaram, mas eu consigo virar a chave rapidamente. Se eu sou um negócio de moda, quem nesse momento agora, né? Eu tenho uma amiga que é do Desapegue, que é a Júlia, e a gente conversando um pouco, ela tem um negócio de moda. Os fundamentos dos negócios dela mudaram. Como que ela faz essa reinvenção nesse momento agora? Porque quem vai sair de casa para comprar uma roupa está preocupado com a questão estética, ou de caramba, não, poxa, eu me sinto bem, quero estar bonito. Quem vai ter pegada para isso? E aí a Júlia ela fez uma coisa bem interessante, que ela começou a fazer um leilão porque esse momento eu tenho que olhar para o lado, né? Como que eu ajudo? Eu estou muito envolvido numa ação junto com o Celso Taide, junto com a CUFA, que é Mães da Favela, que é levar cesta básica para essas mães. No finalzinho posso falar um pouco, se você quiser, sobre esse projeto. E ele tem trazido muitas oportunidades de relacionamento com outros empresários, que agora não é hora para olhar isso. Mas quando essa crise passar, a gente vai olhar e falar o seguinte, caramba, essa madrugada que a gente passou, a noite que a gente passou discutindo o projeto da ativação dessa guerrilha toda, foi super legal e isso pode trazer um ganho financeiro no futuro. Você não tem que olhar para isso agora. A Júlia Desapega, ela fez uma coisa muito legal, que foi o leilão online. Então ela fez com uma blogueira, fez um leilão online, o case foi para o Fantástico, onde apareceu uma matéria do Fantástico falando sobre o leilão, arrecadaram 17 mil reais, o que aconteceu? 38 blogueiras de moda procuraram ela, se juntaram e estão fazendo agora um grande leilão lá no Desapegue. Então, olha que coisa bacana. Ela se reinventou. O fundamento dela mudou totalmente, mas ela se reinventou, ela ficou inquieta, ficou virando noite, fazendo vários planos. Não tenho dúvida de que de 10 planos que ela fez, 9 deram errado. E um foi ali, então foi lá e colocou. Então, é pensar nisso, né? Os meus fundamentos mudaram? Se mudaram, como eu dou um cavalo de pau aqui de 180 ou dou um cavalo de pau de menos graus ali para eu fazer o ajuste nesse momento. Diogo, vou pegar alguns pontos que você trouxe aí durante essa parte do posicionamento e você falou uma coisa muito forte durante esse item aí, que foi a capacidade que as pessoas precisam ter, os empresários e empreendedores precisam ter para observar o ambiente, se antecipar. Você deu o exemplo da China, você deu o exemplo aí de Rio e São Paulo, que é importante que as pessoas também fiquem focadas. E também você falou outra coisa muito contundente, que foi qual é a ameaça do meu negócio? Porque a crise ela pode ser algo que vai impactar toda a economia, mas pode ser um grupo de concorrentes ou empresa maior do que a minha, que se instala do lado, que tem uma capacidade de capital maior e que pode, por exemplo, colocar os preços lá embaixo até tirar completamente a minha possibilidade de fluxo, de eu rodar as coisas, enfim. E isso é muito bacana, porque os empresários, às vezes, eles não ficam atentos a isso. E essa humildade que você conta da história aí, de você ter quebrado, é uma coisa bacana que a gente precisa mudar essa chave no país. Né? A gente precisa ter a humildade de reconhecer que, da mesma forma que eu tive a ideia brilhante, eu posso ter uma mudança no cenário e essa mudança ocasionar na quebra do meu negócio. E aí eu queria que você falasse um pouco também de reputação. Você falou de posicionamento, né? Eu queria que você também falasse um pouco com a gente de reputação, mas eu queria reforçar isso aí na cabeça dos empreendedores e empreendedoras que estão nos vendo, que assim, fique atento aos cenários. Né? O cenário que você está, ele pode mudar e você depois não pode alegar que foi pego de surpresa. Mas fala para a gente um pouco, Diogo, sobre reputação. A reputação ela é fundamental, né? Porque a reputação ela te dá credibilidade para uma série de... nesse momento ela é muito importante, né? É simples. Se eu atraso o meu aluguel todos os meses, muito possivelmente eu vou ter dificuldade de renegociar com o meu locador do apartamento, da casa onde eu moro, né? Porque a reputação
ela vai te colocar novamente num posicionamento ruim. Então, a reputação é muito importante. Bem, como a gente executa para que a gente use a reputação a nosso favor, né? A gente precisa primeiro trazer clareza, a gente dá feedback, então não se esconda, não deixe de atender as ligações, seja proativo, porque isso vai ajudar ou você fortalecer ou você criar uma reputação se ela não existir. De trazer clareza. Olha, aconteceu isso, eu tive esse problema, está impactando assim. Eu estou fazendo esse processo aqui de redução de custo da minha empresa. Eu projeto que prometa menos, né? Não prometa um prazo curto, porque a gente não sabe o período dessa crise. Tem aqui um pouco, vou falar um pouco de como o empreendedor ele pode se organizar daqui para frente, quando a gente fala um pouco de fluxo e de estratégia da empresa. Então, não prometa muito, né? Prometa pouco, entregue muito. Então, olha, possivelmente eu vou ter aqui 3 meses de atraso, ou durante todo mês eu vou pagar 20, 30% do aluguel. Daqui eu trago, leva isso estruturado, principalmente para todos os seus parceiros ali de negócios, né? Eu acho que é muito importante nós sermos duros com o problema, mas a gente precisa ser leve, a gente precisa ser suave com as pessoas. E, no fundo, por trás de qualquer outro negócio, por trás de um CNPJ, existem pessoas ali. São CPFs, no fundo. O que faz um CNPJ é um CPF. Não existe um CNPJ dissociado de um CPF. Então, esse cara ele também está passando, ele está passando por dores, ele está passando por dificuldades. Então, quanto mais você for claro, você for verdadeiro nesse momento, não adianta maquiar, é melhor para que você realmente preserve, para que você ajude a construir e aumentar a sua reputação. Bacana. E aí você ainda traz essa contribuição para a gente, né? Agora, como é que você renegocia, por exemplo, com a pessoa que alugou o seu escritório, o seu salão de beleza, se você não tem uma reputação de ser um bom pagador, né? E tem o outro lado, como é que agora você vai pedir essa compreensão do seu cliente se você entregava para ele menos do que você prometia, menos do que o combinado? Então, esse momento é bem delicado para quem não criou uma reputação. Ô, Diogo, já que você puxou aí, fala para a gente, então, como o empreendedor pode se organizar num momento como esse e aproveitar essa queda. A gente reclamava muito, Diogo, tipo, eu não tenho tempo, eu precisaria de um dia de 36 horas. Teoricamente, a gente ganhou um pouco mais de tempo. Teoricamente, se você for calcular em São Paulo os seus deslocamentos até o seu escritório, você ganhou pelo menos esses deslocamentos. Eu sei que algumas pessoas aqui não ganharam tanto tempo, porque no home office você às vezes tem a família, filhos e tudo, que também acaba te ocupando. Mas vou partir de um pressuposto que a gente ganhou um pouco mais de tempo. O que vai diferenciar nessa organização do empresário é o quanto ele vai usar e da melhor forma possível que ele vai utilizar esse tempo, que ele teoricamente tem a mais? É preciso olhar a situação de cada um ali, né? Eu tenho conversado muito com o pessoal, o time, né, no dia a dia, e a gente tem acontecido um efeito. Eu também imaginava isso, né? Poxa, agora, né? Home office. E agora a galera tá o seguinte: não, vamos acabar com home office, porque o trabalho ele começa de 8 e a frequência de conferências, de reuniões, porque é muito simples, né, cara? Chama, entra aqui. Ela é muito dinâmica. Às vezes tem gente lá que estão com 2 conferências lá ao mesmo tempo, o telefone tocando, respondendo. Então, assim, tá num ritmo frenético, né? Então, na nossa situação, a gente tem observado muito isso. Agora, se você tem essa oportunidade, divide ali um pouco a fração do seu tempo, né? Cara, um tempo para eu estudar. Eu acho que uma folha de papel em branco, ele te dá muitas oportunidades, porque você pode reescrever ali um monte de coisas, né? Então, quando você tem esse tempo vago, ele é importante, porque ele te dá a oportunidade de você oxigenar a mente, ele te dá a oportunidade de você pensar em outras coisas, ele te dá a oportunidade de pensar em alternativas, né? O PicPay, ele nasceu porque, assim, não é que ele nasceu por causa disso, mas um flash foi, cara, uma matéria que estava falando sobre o fundador do PayPal. E dali, caramba, será que a gente... Então, o Anderson, meu sócio, estava assistindo e, cara, falou, poxa, e se a gente levasse isso para o celular? Então, isso é muito interessante, né?
Então, o ócio, aproveitar, assistir os TEDs, né, que é um canal bem legal com conteúdo, com palestrantes, né? Tem lá Bill Gates, vários outros palestrantes lá fantásticos, Simon Sinek. Então, assim, ouvir esses caras falando, né, dessa revolução toda que está acontecendo. Então, cuidado para você não achar que, caramba, estou de férias e você ficar gastando todo o seu tempo ali, talvez, em coisas que não te façam crescer como ser humano, não te façam crescer como profissional. Então, legal. É bom eu zerar a mente aqui, talvez um Big Brother vai ajudar a distrair um pouco, mas se você gastar muita energia, se você gastar tempo nisso, se esse for o seu foco de energia, você vai sair e falar o seguinte, beleza, assisti o Big Brother, super legal, tô sabendo quem tá no paredão, mas que tipo de negócio, que tipo de solução eu trouxe aqui nova? Nada, não vai te ajudar em nada. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, para ajudar para o seu negócio, não vai te ajudar nada. Então, procure concentrar energias ao encher e preencher a sua mente de coisas que realmente façam a meditar e a pensar em como sair dessa de uma forma melhor. Então, aproveite bastante, né? O tempo, ele é um recurso que a pessoa mais rica do mundo, como a pessoa mais pobre do mundo, todos têm o mesmo tempo. Então, o que nós fazemos com esse tempo é que levam e conduzem a gente para o caminho que a gente deseja seguir. Então, muita atenção com isso, porque pode ser que a gente trate isso de forma meio leviana o tempo, né? Não, a meia horinha aqui, eu vou aqui só me distrair aqui nesse momento e você está perdendo ali oportunidades incríveis, né? Bacana, Diogo. Fala um pouco para a gente, pela PicPay ser uma empresa altamente criativa, inovadora. Fala como é que você estimula seu time e como é que um pequeno empresário que está nos assistindo aqui agora pode estimular o time dele nesse período para inovar. A pessoa está em home office. Vou falar aqui, ele tem uma lavanderia, uma parte do time dele está em casa. Como é que ele pode aproveitar esse ócio, como você falou, transformá-lo em criativo e adotar práticas criativas e inovadoras através do estímulo da equipe? Muito bem, excelente pergunta. Primeiro, não entender que você é um salvador da pátria. Então, não vai ser você que vai vir com a pedra fundamental e você vai salvar e você vai criar sozinho. Divida a responsabilidade. Então, dentro do PicPay, nós temos uma cultura muito forte e nós temos um propósito muito forte. Quando você tem uma cultura e um propósito muito forte e você contrata as pessoas baseado em valores, nessa cultura e nesse propósito, não existe um filtro muito grande para o cara ser. Não é o mais inteligente. Muitas vezes o cara ele é o mais inteligente em coeficiente. Ou esse cara tem uma experiência, esse cara tem um currículo em uma universidade de prestígio. Mas existe um filtro de valor que vai determinar se esse cara está alinhado de fato com a cultura e com o propósito. Então esse é um elemento muito importante. O segundo, compartilhe responsabilidades com o seu time. Então lá dentro do PicPay, o time de comunidade, cultura, todo mundo tem participado de sugestões ativas de como tornar o nosso trabalho em home office melhor. Então, e aí é uma coisa muito dinâmica. A gente não pode esperar ali uma semana, não, vamos fazer um fórum aqui para decidir quais são as ideias. Beleza, está implementado, então durante a crise a gente vai tratar desse tipo. Não, tem que ser dinâmico. Então vamos testar? Vamos fazer um café da manhã? O time de produtos, liderado pelo Diniz, fez uma coisa muito legal, que eles fizeram um café da manhã. Então, galera, vamos acordar todo dia, vamos acordar esse dia aqui, todo mundo 9 horas da manhã, não sei o horário exato, mas eu acho que foi 8 ou 9 horas da manhã, e eles fizeram um café da manhã, todo mundo ali, pô, vamos tomar o que você está comendo, o que você está fazendo? Então, a gente reduziu essa barreira de deslocamento e manteve a proximidade. Porque pode ser que eu esteja do seu lado, na mesa ao lado, mas pode ser que eu não seja próximo de você, eu nem sei o seu nome, eu não sei quantos filhos você tem, eu não sei como que é a estrutura da sua família, eu não sei quais são os seus principais problemas, quais são as dores. Então, como a gente, nesse momento, a gente cria essa estrutura. Então, temos feito isso. No time comercial, liderado pelo Elvis, a gente fez um happy hour na sexta-feira. Então, poxa, todo mundo lá fez um happy hour lá com 70, 80 pessoas no Zoom. Então, contrate uma ferramenta, uma estrutura, você vai pagar $15 por mês, vai pagar ali 60, 65, 70 reais por mês e você consegue colocar até 100 pessoas na sala. Então, tem esse tipo de estrutura
para fazer essa interação entre as pessoas, porque é muito importante. Porque pode ser que a depressão é uma doença que, cara, ela é muito silenciosa. E nesse momento, se eu tenho a depressão, ou eu tenho uma tendência à depressão, eu estou deprimido nesse momento. Então, como eu ajudo ali aquela pessoa a estar bem? E se eu cuido do ser humano, esse ser humano ele ajuda a cuidar do negócio. Se ele cuida do negócio, ele vai ajudar a cuidar do cliente, que é a razão pela qual a gente se mantém. Então, esse cuidado, ele é fundamental. Cuidar das pessoas é fundamental. E não achar que você é o herói, você é o salvador da pátria. Compartilhe. Vão vir ideias muito incríveis e você precisa ser um interlocutor, você precisa ajudar para que esse oxigênio, para que esse sangue pulse forte ali dentro do seu time e, sem dúvida, vão vir muitas ideias adaptadas e de acordo com a necessidade deles. Acate, teste, beleza, não deu certo, como que a gente melhora para a próxima? Então, acho que esse é um canal importantíssimo, isso é algo que não tem sido de responsabilidade de uma pessoa, não tem sido de responsabilidade dos acionistas só, não tem sido de responsabilidade só dos diretores, não tem sido de responsabilidade de um departamento específico, mas tem sido uma demanda e tem sido algo que tem vindo de todas as pessoas, das quase 1.500 pessoas que estão no time. E aí isso é incrível, porque a gente consegue, aí você tem um time e a gente está selecionando quais são as ideias que são melhores que a gente consegue aplicar. Bacana, Diego. Diogo, desculpe. Diogo, qual seria a melhor estratégia agora para aquele empresário que está, tipo assim, o tipo de negócio dele está parado por decreto? Tá bom. A gente está ouvindo falar muito em vouchers. Você traz aqui a experiência PicPay, que é uma possibilidade também. Qual a melhor estratégia para quem está nesse cenário, sem conseguir movimentar o caixa, mas que pode, sei lá, a venda do voucher para uma venda futura é uma alternativa interessante? Enfim, ele ir até um banco ou ele fazer parcerias para poder diminuir o custo dele e poder potencializar também algum tipo de receita. Qual a melhor estratégia que você pensa agora para quem está vivenciando esse momento? Tá bom. Eu tenho ajudado algumas empresas, participado de algumas empresas e posso contar aqui um pouco de um case que a gente discutiu ontem, né? Então, uma empresa no segmento de alimentação, essa empresa ela vende salada e, por incrível que pareça, eu imaginava as pessoas que querem se alimentar bem em casa e tal, essa empresa está com um desafio de vender salada, porque a salada, a pessoa encara, não, a salada eu mesmo faço em casa, vou cortar aqui um tomate, um alface, tudo mais eu junto, coisa mais barata, vou fazer isso daqui, ou a salada talvez não é a refeição principal, ela é complementar e tudo mais. Então, caramba, como que eu faço? Como que eu sobrevivo? Então, primeiro entender por quanto tempo nós vamos ter essa baixa econômica. Então, entender que abril nós vamos ter, por volta de meados de abril, nós vamos ter o pico, as cidades mais ali que vão sofrer mais Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente São Paulo. Entender que depois ali vai ter uma curva, mas a coisa vai começar a melhorar, a atividade vai começar a voltar ali para junho e julho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o seu caixa e falar o seguinte, o que eu posso cortar e o que eu posso reduzir de custo. Você precisa segurar o caixa para que o seu negócio se mantenha, o seu CNPJ ali se mantenha, nem que você seja o único CPF atrás desse CNPJ. Porque a melhor maneira da gente conseguir recuperar o Brasil vão ser com os empreendedores na volta. Se a gente quebra a matriz, são os empreendedores, a gente deixa essa cadeia muito fragmentada e com uma dificuldade de volta muito maior. Então, segurar o caixa, entender o que eu posso renegociar para reduzir o custo. Entender que faz uma projeção que você vai ter 0 de faturamento nos próximos 3 meses. E considere que nos próximos 12 meses, após os 3 meses, você vai ter ali 30% de faturamento até chegar a 40%, 50% de faturamento. Porque a gente vai fazer um V, e aí a gente vai ter ali uma volta gradativa, porque aquele crescimento da economia que estava, aquele cenário favorável do Brasil, ele não existe mais. Os fundamentos foram totalmente quebrados. E aí muito cuidado com linhas de financiamento que vão ser oferecidas, muito cuidado ao pegar empréstimos, né?
talvez evite ao máximo pegar empréstimo. Se você tem um carro e você puder vendê-lo e não pegar o empréstimo, tenta, talvez você vai ter que queimar um pouco do seu caixa na pessoa física e pensa o que você pode eliminar para você evitar empréstimo ao máximo. Eu sou um cara assim, se você está precisando de pegar empréstimo no banco para você sobreviver, para você lutar pelo seu negócio, você já está numa situação muito difícil. Então, analise nos seus negócios os fundamentos. Então, às vezes é melhor você deixar o seu negócio fechar, quebrar e você se reinventar, do que você se comprometer, porque pode ser que os fundamentos do seu negócio já não estavam indo bem. Então, não vai ser agora, nesse momento, que você vai conseguir salvar o seu negócio. Analise quais são os fundamentos. Pô, o meu negócio ele deixa uma margem boa? Não, deixa a margem apertada, eu precisava de capital e tudo mais, tal. Então, reavalie de forma séria, de forma pragmática. Não é momento de sonhar, você tem que pensar num cenário muito mais pessimista e ser muito mais cauteloso. Porque, novamente, senão pode ser que você está se posicionando de uma maneira ainda pior. Você está indo ali no mar, ali, além de você estar tomando onda na cabeça, você está indo ainda para o canal e o mar vai te levar para dentro, você não vai ter força depois para voltar. Então, pense muito, muito nessa questão. O outro ponto é entender se os fundamentos do meu negócio se eles mudaram. Então, uma empresa de ingresso, uma empresa de evento, os seus fundamentos mudaram. Você está possivelmente num dos piores segmentos, porque a gente está falando de aglomeração. E aí vamos imaginar. Não, o negócio vai, em agosto, setembro, vai ser liberado o show. Beleza. Só que, qual vai ser o psicológico desse cara que ficou trancado 2, 3 meses no apartamento, né? Eu acho que as pessoas, o comportamento de uso de gel em tudo quanto é de álcool em gel vai ser outro, porque você vai ter a paranoia. Poxa, pode vir outra. E se vier de novo o vírus, ele voltar. Então, pode ser que você tenha uma baixa considerável. Aquele show, aquele evento que você fazia de 10, 15 mil pessoas, pode ser que agora ele seja de 2, 3 mil pessoas. Então, seus fundamentos mudaram. Então, tenha atenção se os seus fundamentos mudaram. E se eles mudaram, como eu mudo o meu negócio? Então, voltando ao negócio de alimentação, por exemplo, poxa, mas o meu negócio é de salada. Beleza. E aí, vamos fazer wrap então agora? Vamos fazer então um hambúrguer saudável? O que está mais vendendo? Será que tem alguma informação? Puxa, é pizza, é hambúrguer que está mais vendendo agora? Beleza, como que eu faço a pizza mais saudável do mundo e a pizza mais incrível do mundo? Será que eu posso colocar açaí no cardápio? Então, pensar em como a gente muda o cardápio, como a gente simplifica a operação e como eu ajudo para que o negócio ele volte a crescer. Então, é esse tipo de coisa que você tem que pensar. Pensa num cenário a 3 meses com faturamento zero, pensa num cenário de 3, né? Após os 3 meses, de 3 até 12 meses, a gente está falando aí de 15 a 18 meses. Pensa num cenário onde você vai ter um faturamento de 30%, chegando a 50% ali em 1 ano e meio, e qual a estrutura que você precisa ter. E quais são os fundamentos que eu mudo no meu negócio. Bacana. Diogo, a gente está chegando na parte final e eu queria fazer uma metáfora aqui contigo para que você pudesse mostrar e levar com essa sua tranquilidade, positivismo, mas com o pé no chão, as oportunidades que o momento desse traz. Eu vou fazer a metáfora de uma corrida de Fórmula 1 e que talvez um negócio de algumas pessoas estava lá em último lugar, tinha tomado 2 voltas e é o momento que o carro de segurança, o safety car, entra, bota todo mundo emparelhado junto e você já trocou o pneu, você teve a oportunidade de trocar o pneu, botar o pneu mais adequado, calibrou tudo para poder sair. Sim. Assim, Diogo, essa então é uma grande oportunidade, já que essa corrida agora foi todo mundo emparelhado, para aquela pessoa que estava se sentindo um pouco lá atrás, às vezes aquele negócio familiar que é tradicional, não vou mudar, e aí você sentiu o impacto. Fala um pouco da oportunidade dessa corrida agora, que ficou todo mundo junto depois que o carro de segurança entrou. Exatamente. Ele ajuda a nivelar um pouco isso, né, o mercado. E quem sobrevive não são os mais fortes nem o mais inteligente, mas é o que tem a maior capacidade, quem melhor se adapta àquela situação. Então, esse momento agora, né, que entrou o safety car, é o momento de você olhar para o seu negócio e entender como eu adapto o meu negócio, como o meu negócio ele sobrevive agora num mundo que vai estar de forma forçada ainda mais digital, onde as pessoas estão mais acostumadas por fazer um atendimento online. Eu vi agora uma corretora
Eu até fiz a reserva para testar um pouco a experiência e ela vai fazer eu vou fazer uma visita a um imóvel virtual. Então ela faz o agendamento, eu faço a visita virtual. Imagina o corretor, você tem que ficar em casa, como que você vai fazer agora a venda dos seus imóveis? Então abre aí, faz uma live aí no Instagram, mostra o imóvel, mostra para a galera, para os compradores. Então pensar muito nisso, como eu mudo o meu atendimento, como eu faço uma estrutura para que eu consiga realmente, nesse momento de safety car na pista, onde os carros estão mais emparelhados, como me posiciono para quando arrancar, eu estar melhor aí nesse game, melhor nesse jogo. E aí a questão realmente digital, ela é fundamental para que a gente consiga sobreviver. Ela permite escalar. Tem um amigo meu, o Rodrigo, ele falou uma coisa interessante essa semana, que o home office tem ajudado a enxergar ele, que talvez custo de infraestrutura de escritório ele vai ser repensado. Então, talvez ali 100 mil reais que você tem por ano de escritório, 50 mil reais, 1 milhão, 500 mil, qualquer que seja o seu custo, você pode falar, caramba, se eu investir aqui num canal de atendimento digital, eu posso investir aqui, reverter esse dinheiro e trazer mais faturamento para minha empresa sem estar fisicamente ali com todo mundo ali no escritório. Então, repensar realmente isso daí. Bacana, Diogo. Eu queria que você, por favor, deixasse uma mensagem para o pessoal agora no final. O tempo passou rapidinho, assim, eu fui olhar aqui o horário, a gente está pertinho do fim. Eu Tá bom? quero aproveitar e te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por você ter colocado suas horas aí para compartilhar dicas, insights e sua história brilhante, inspiradora, que vai ajudar muita gente que está aqui assistindo e vai continuar assistindo nas 24 horas que virão aí à frente. Então, eu queria que você, por favor, deixasse um recado aí para todos nós, principalmente para esses pequenos empresários, nesse momento, como sua história lhe ensinou e que você possa compartilhar aqui conosco. Tá bom, obrigado. O que eu diria para vocês é que não existe alta performance nessa corrida que a gente está presente se não existir alta performance física, mental, espiritual e emocional. Então você precisa cuidar do seu emocional. A nossa mente, nós temos 80 mil pensamentos por dia diferentes. Só que só são pensamentos. Quando esses pensamentos se tornam de fato em ações, se torna algo concreto, poucos deles. Então, a forma com que a gente lida e controla esses pensamentos é fundamental. Então, tenha tranquilidade, procure manter a tranquilidade, por mais difícil que seja a sua situação. Porque se você não ficar tranquilo, vai ser ainda pior você lidar com esse problema, né? Cuidado com a preocupação. A preocupação é pré-ocupação, é você se ocupar antes que o problema aconteça. Então, realmente se concentre naqueles problemas que são concretos. Coloque uma lista, resolva um a um, que isso vai permitir você resolver as coisas com uma maior facilidade. Entenda que estamos todos no mesmo barco. Todo mundo está passando pelo mesmo problema. As pessoas estão mais sensíveis a isso. Então, esse é um momento bom para você olhar para os seus fundamentos financeiros, seu fundamento de posicionamento, e você renegociar, você reestruturar. E assim, procure também se concentrar em fazer o bem às pessoas que estão próximas de você. Isso tem me ajudado muito. Isso tem me dado muita motivação. Então, a gente está com algumas campanhas no ar, como Mães da Favela, a gente está ajudando a arrecadar. Essa campanha saiu numa sexta-feira à noite, eu e o Celso Taide falando à noite, e aí cara, ele deu a sugestão, cara, eu queria que fosse só para as mulheres. Eu falei, cara, gostei disso, porque isso é diferente. A gente tinha uma meta de 5 mil cestas básicas, e em 3 dias nós já batemos já a meta de mais de 10, a meta, e já vamos já triplicar, quadruplicar a meta, porque já foram já mais de 10 mil cestas básicas garantidas para 5 mães que estão em 12 favelas distribuídas no Brasil. Mas isso só foi possível porque teve interlocução, porque ficamos inquietos no final de semana, movimentando, ligando para todo mundo. Vai entrar um monte de artista agora na quinta-feira, apoiando a campanha, Bruno Gagliasso, Isa, vai entrar muita gente ajudando nessa campanha, porque ela tem uma causa muito nobre. E isso faz muito bem. Então, procure também ajudar as pessoas que mais precisam. Tem muita gente que vai passar fome,
Então, ajude. Siga lá o projeto lá da CUFA, siga lá o PicPay, que você vai ver a instrução de como você pode participar. A gente, como PicPay, estamos todo o time empenhados em ajudar o seu negócio. Então, se você quiser, manda para mim uma mensagem, manda para mim um direct, eu vou encaminhar para o time comercial para que a gente consiga... a gente não vai salvar o seu negócio, mas a gente vai ajudar a carregar essa carga. Ela vai ficar um pouco mais leve. E aí, todo mundo ajudando isso daqui, a gente vai conseguir passar desse momento, dessa fase tão difícil. Então, contem comigo. Se eu puder, na pessoa física, conseguir ajudar de alguma forma, me chama ali, eu vou tentar responder na medida do possível, porque essa troca de experiência ela é muito importante. Ela me ajudou muito no passado a mudar a minha forma de pensar, os meus sócios, todo o time do PicPay, eu aprendo muito com eles. Então, essa troca de calor ela é fundamental para a gente manter essa chama acesa, tá bom? Diogo, muito obrigado. Muito sucesso aí na campanha. Conte conosco também. Os empresários que estão aí nos acompanhando, vai lá também no sebraeatende.com.br. Temos lá diversas ferramentas e soluções para ajudar. E aí aproveita essa oportunidade que o Diogo está dando, manda o direct para ele. A PicPay está aí junta para poder ajudar o seu negócio também. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Diogo, a todos vocês que ficaram aqui conosco. Vamos para frente, essa crise vai passar e estaremos mais fortes. E lá na ponta, né, quando o Safety quer entrar no boxe de novo, a gente vai estar na ponta, porque esse país ele tem que estar no topo, que é o lugar que ele precisa ficar. Muito obrigado, gente. Bons negócios. Obrigado, Diogo, mais uma vez. Grande Sucesso beijo em tudo aí. Até mais, tchau. Forte abraço. Boa noite. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.